Meu nome é Vanessa Dietrich Carminati, eu tenho 34 anos, moro aqui na Rua São Pedro desde que nasci, sou casada com Emiliano Carminati, tenho 2 filhos e estou esperando o terceiro agora. Falar de mim, só falar de mim e do artesanato não dá certo, né? Então eu tenho que falar da história da família, né? Do artesanato Dietrich em si, porque o artesanato para mim é como uma herança. Aqui o artesanato Dietrich começou pelos meus avós. Meu avô desde de novo ele viu um senhor fazendo vaso e foi dali que ele teve interesse, né? Na produção. Começou meio que como um hobby e quando ele ficou jovem ele já sabia fazer vasos e dali quando casou ele já começou a comercializar e depois disso tornou isso a única fonte de renda da família. Então quando meu pai nasceu e depois os irmãos também, todos ajudavam aqui na fábrica. Só que o meu avô ele veio a falecer bem novo, né? E o meu pai tocou a fábrica, ele e os irmãos dele já há bastante tempo assim. E a gente, depois que nasceu, né, depois que meu pai casou e tudo, a gente nasceu aqui dentro da fábrica, bem dizer, porque a casa era do ladinho, então desde criança a nossa vida sempre estava muito envolvida com a fábrica de vasos. A minha avó, ela parou, eu já não recordo tanto dela trabalhando aqui, mas ela trabalhou muito pelo artesanato Dietrich. E eu acho que por origem alemã, tudo, ela também gostava bastante de plantas e plantava, chegou até a comercializar alguma coisa. Mas a fonte de renda principal da família sempre foi os vasos, né? E lá eu acredito, quando eu tinha uns 14, 15 anos, o meu pai me incentivou a fazer um curso de pintura em vaso na Fundação Cultural de Brusque. Eu me lembro muito bem, quando ele me levou lá, era na época na Praça da Fideb, ali perto do terminal urbano hoje. E eu comprei o material com ele e depois eu ia toda semana de ônibus com a minha maletinha. E era um curso assim, de artesanato que várias mulheres iam e faziam as peças que tinham vontade. Então, na época, tinha bastante gente que fazia aqueles enroladinhos de jornal, assim, fazia um cestinho, um vasinho. E eu não, eu sempre levei vaso porque a minha intenção era aprender a pintar vaso. Era uma coisa que antigamente minhas tias já faziam para vender, mas quando eu comecei ninguém mais fazia. Eles pintavam às vezes um vaso todo de branco, alguma coisa assim, mas aquele mais artesanal, com florzinha, era só... fui eu que comecei, né, de novo. E aprendi o básico lá, eu devo ter feito mais ou menos 1 ano o curso. E eu pintava uns vasinhos e o pai sempre colocava aqui na fábrica para vender. E teve uma vez, então, que veio um pessoal de uma rede de supermercados aqui de Brusque e eles tinham interesse de colocar vasos para vender nos mercados. E eles viram meus vasinhos pintados e encomendaram. Nossa, aquilo para mim foi assim, né? Eu sempre digo a evolução, né? Porque eu vendia um ou outro vasinho aqui, mas a hora que surgiu um pedido maior, depois eu entregava mensalmente lá nos mercados, então foi assim o pontapé para mim ficar aqui, trabalhando na fábrica e não pensar em outra profissão, né, ou sair daqui. Eu sempre ajudava um pouco na fábrica também, mas a minha renda já vinha da pintura dos vasos, né? E era ainda hoje, né, bem artesanal. Quando eu tinha uns 18 anos, o meu pai, ele teve uma ajudinha da sorte, né? Ele ganhou um dinheiro numa loteria e ele decidiu já ali, então, fazer uma loja, que antes a gente não tinha, porque eu já estava bem envolvida e aí eu ia ter o meu espaço para pintar e ia cuidar da loja, né? A gente já revendia outros produtos também, mas eu estava sempre envolvida com a pintura também. E eu sempre falo que eu preciso contar essa parte do mercado, porque foi isso que realmente fez eu ficar
trabalhando aqui no Artesanato Dietrich e vivendo do artesanato, né? Hoje a gente comercializa muita coisa, então não é só o que a gente produz, né? Então já é um comércio a mais, mas o artesanato ainda está bem envolvido nisso também. Sempre gostei bastante de pintar. Tive fases que eu tive que deixar um pouco de lado e tive muita saudade. Eu falo que eu me envolvo muito com a loja em si e isso toma muito tempo. Tendo que fazer eu ter que deixar um pouco a pintura de lado, porque para a gente se dedicar à pintura tem que também se dedicar tempo a isso, né? E é ali que eu mais sinto falta, assim, é ali que eu percebo o quanto que eu gosto de pintar, porque eu tenho muita saudade, assim. Eu gosto bastante quando eu estou sentada pintando, principalmente se eu posso ficar assim por meia hora, uma hora, pintando sentadinha assim, porque é bem automático, a gente vai criando, mas a cabeça também ao mesmo tempo está meio que desocupada, a gente pode pensar bastante assim, sabe? E como eu digo assim, mas o sentimento que eu mais tenho é saudade quando eu fico sem pintar, assim. É o que eu mais sinto, assim, é a saudade de ficar sem pintar. Porque eu gosto bastante, né? Assim, ó, em relação à referência de alguém, eu sempre falo dos meus pais e os meus avós, mas não só pelo artesanato em si, é pelo tanto que eles foram batalhador, né? Porque eles vivem isso, não é um extra que eles fazem, né? Então eles vivem disso, vivem para isso, né? Acordam todo dia e estão todo dia trabalhando aqui. Assim já foi na época dos meus avós, hoje ainda é meu pai. Então, assim, não tem como não se inspirar neles, né? Eu tenho uma tia que também é artista, ela não mora aqui na Guabiruba, ela é de Itajaí. E ela pintou muito vasinho, só que aí ela foi para outro ramo. Hoje ela pinta óleo sobre tela, né? E ela é muito excelente o trabalho dela, ela tem um ateliê, ela dava curso também, agora ela parou um pouco com a pandemia e ela tem Parkinson, aquela doença que treme, e ela consegue pintar a mesma coisa, então também não tem como não falar dela assim para uma inspiração. Começar a fazer artesanato, com certeza a pessoa tem que se dedicar, né, no aprendizado, no tempo, e aí eu falo assim, levar isso para além do que da própria casa, né? Mostrando para os amigos, de repente vendendo também, para mim isso é um impulso muito grande, né? Como eu falei, assim, foi a hora que eu comecei a vender que aquilo me encantou ainda mais, né? Porque as pessoas, elas dão uma resposta muito positiva. Então, eu conheço gente que tem vasos meus que eu pintei de muitos anos e que eles vêm e dizem, eu comprei um vaso teu pintado já. E isso é muito, muito gratificante, né? Então, é bom também fazer só pra gente, mas com certeza quando a gente ganha um elogio, dá mais gratidão, né? Então, assim, a pessoa que faz, claro, né, vai aprendendo uma técnica de repente, mas depois mostrar isso, né? Não deixar só para si. Eu acho isso bem importante. Uma curiosidade que eu sempre gosto de frisar é que, e eu nem sei direito da história, por que o nome é Artesanato Dietrich. Porque a gente era uma fábrica de vasos da época do meu avô e era esse o tipo de artesanato. Mas artesanato em si envolve muita coisa, né? Mas é o nome que ficou e até hoje eu jamais teria coragem de mudar, né? E muita gente conhece como fábrica de vasos, mas Artesanato Dietrich é o nome que eles escolheram porque eles viam já isso como um artesanato, né? Eu não sei fazer vasos, mas eu sempre falo que eu sei todo o processo, né? A gente, como digo, nasceu aqui dentro, então quem sabe um dia ainda vou aprender, mas tá no sangue, assim, né? E eu acho bem interessante, assim, eu me sinto bem orgulhosa em ter hoje esse nome aqui, né? Artesanato Dietrich.